Enem 2019, segunda aplicação, PPL. Essa questão envolve função trigonométrica. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A, que multiplica seno de W vezes T mais tetra, que apresentam parâmetros como significados físicos importantes, tais como a frequência, W sobre 2π dividido por T, em que T é o período, A é a amplitude do deslocamento máximo, tetra é o ângulo da fase, no caso tetra variando entre 0 e 2π dividido por W, que mede o deslocamento do eixo horizontal em relação à origem do instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico, P igual a P de T, em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro no instante T, conforme ilustra a figura. Então, temos aqui a nossa figura. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo T é... Então, qual dessas expressões corresponde a esse gráfico? Vamos resolver de duas maneiras. A primeira seria conhecendo cada letrinha aqui altera na nossa função seno. Então, nós temos aqui um mais ou menos, A que multiplica seno de W que multiplica T mais tetra. Qual é a função, então, de cada letrinha aqui? Quem multiplica o nosso T, que é o W, esse cara que está aqui, ele tem o poder simplesmente de alterar o período da nossa função. O que seria o período? O período é o tempo que o gráfico leva para se repetir. O período de uma função seno, ele corresponde a 2π. Então esse seria o período da função seno. Na nossa função aqui, começa em 0, sobe, atinge o ponto máximo, volta no 0, atinge o ponto mínimo, volta no 0. A partir daqui o gráfico começa a se repetir. Então, nesse caso, o período é π. Então, o período ele foi alterado. Como ele tem que ser 2π, ele foi reduzido para π, porque o gráfico ficou assim, né? Esse é o nosso primeiro ciclo. Como ele caiu para π, esse W aqui, ele certamente alterou o período inicial, que era de 2π, transformando em π. Esse tetra aqui, ele simplesmente tem o poder de deslocar o gráfico trigonométrico, né, a nossa senoide aqui, para a direita ou para a esquerda. Então esse cara, ele desloca vamos colocar assim, ó, para a esquerda ou para a direita o nosso gráfico. E o A que está aqui na frente, ele tem o poder de alterar a amplitude do nosso gráfico. Então, se a gente conhece a função seno e sabemos que esses três parâmetros, um vai alterar a amplitude, o outro vai alterar o período, e o outro simplesmente vai deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda, a gente consegue associar a uma dessas quatro expressões. Como que seria o gráfico da função seno? A função seno, se fosse simplesmente assim, seno de x, sem ninguém para modificar, tá? Ninguém multiplicar o seno, ninguém vai multiplicar a nossa variável e nem somar. Então aqui eu vou ter que trocar o x por t. Vou colocar assim, que é a variável que nós temos, né? Então seno de t. O gráfico seria esse, a gente sai do 0, atinge o ponto máximo, que é o 1, volta no 0, atinge o ponto mínimo, que é o menos 1, volta no 0. Então, em azul, nós temos aqui o gráfico seno de t. Só que para esse azul virar o vermelho, vai sofrer algumas transformações. O período que era 2π vai cair para π. Então, esse cara que está aqui, multiplicando W, ele tem o poder de alterar o período. O período foi reduzido à metade, então o t tem que ser multiplicado por 2. Então eu sei que o w ele tem que ser igual a 2. Então eu continuo com a letra A, com a letra B. A letra C a gente pode descartar. A D a gente continua. E aí a gente pode descartar, que
tem um 4 junto ali. O que mais que eu tenho? O tetra, ele desloca o gráfico para a direita e para a esquerda. Só que nesse caso, o ponto de início ele não foi alterado, então o gráfico não foi deslocado. Se ele não foi deslocado, o nosso tetra ele é igual a zero. Então, aqui tem um mais π sobre 4, a gente pode descartar. A gente vai ficar com essas duas. Tá? Esse azinho que está aqui, ele vai alterar a amplitude. A amplitude, o valor máximo era 1, passou a ser 4. Então, de fato, a nossa expressão ela foi multiplicada por 4. Então, o nosso A ele é igual a 4. Só resta saber se vai ser mais ou menos 4. Aí é muito simples de pensar. A gente pode vir aqui e pegar um valor intermediário. Vamos pegar aqui, ó, π sobre 2, lembrando que é 90 graus, 45. Se o t for 45, 2 vezes 45, 90. Seno de 90, 1. 1 vezes 4, 4, que vai dar o valor máximo. Então, A ele vale mais 4. Então, a resposta é a letra A. Só que dessa maneira, seria a gente conhecendo o que cada item interfere no gráfico. Para o aluno que tem dificuldade, o que nós vamos fazer? Vamos começar do zero aqui. Nós vamos fazer simplesmente por tentativas. A gente vem aqui e pega assim, ó. Ah, se o t for zero. Então vamos pegar um t igual a zero. E vamos substituir nas nossas funções. Se o t for zero, 2 vezes 0 é 0. O seno de zero, eu tenho que saber que vale 0. Tenho que saber também que pelo menos o seno de 90 é 1. O seno de 180 é 0. O seno de 270 é menos 1. Então vamos lá, se o nosso t for 0, 2 vezes 0, 0. Seno de 0 é 0. Aí 4 vezes 0, 0. Ok, deu certo. 2 vezes 0, 0. Seno de 0 é 0. Vezes menos 4 vai dar 0. Ok. Aqui vai dar 0. Vezes menos 4 vai dar 0. Ok. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 45 vai dar 45. Seno de 45, vamos colocar aqui o seno de 45, né, que é o π sobre 4, ele é raiz de 2 sobre 2. Que multiplicado por 4 não vai dar 0. Então a gente vai descartar a letra D e também vamos descartar a letra E. Vamos ficar só com essas três. E vamos pegar um outro valor para o T. Vamos pegar aqui um T, vamos pegar ele igual a 90. Então se o T for 90 graus, que seria o π sobre 2. Bom, 2 vezes 90, 180. Seno de 180 é 0. 0 vezes 4 é 0, ok. Se o t for 90, 90 vezes 2, 180, o seno vai dar 0. Vezes menos 4, 0 também, ok. 4 vezes 90 vai dar 360. O seno 360, que é uma volta, é igual de 0, que vai dar 0, então vai dar ok também. Para a gente tentar eliminar agora uma dessas aqui, a gente vem aqui e pega o intermediário. Vamos pegar o 45 para ver o que acontece. Então, se o t for 45, que seria esse valor aqui, o nosso resultado final tem que dar 4. Então, se o t for 45, 2 vezes 45, 90. Seno de 90 é 1. 1 vezes 4, 4. Deu certo. Se o t for 45, 2 vezes 45 vai dar 90. Seno de 90 é 1, só que vezes menos 4 daria menos 4. Então a gente vai descartar a letra B. E 4 vezes 45 dá 180. Seno de 180 a gente sabe que é 0. Então 0 vezes menos 4 daria 0. Então a gente vai descartar essa também porque a gente sabe que tem que dar 4 positivo. Então sobrou simplesmente a letra A. Nesse caso seria por eliminação, por tentativa. Uma maneira simples de chegar na resposta correta.